pessoal, meu nome é Humberto de Castro, eu sou psiquiatra, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui convidado pela LiveMed para a gente bater um papo sobre a síndrome de burnout, que, como vocês vão ver, é algo que está é um tópico cada vez mais importante, né, na nossa sociedade, né, nos tempos em que vivemos. E para a gente começar, eu acho que a gente precisa entender primeiro, né, o que é o burnout, afinal, o que é essa síndrome. Eu acho que uma forma da gente começar a entender ela é por meio dessa imagem aqui. O que a gente vê nessa imagem, né? São palitinhos de fósforo e a ideia seria que todos nós somos esses palitinhos de fósforo. E o que a gente está vendo aqui? Um deles está pegando fogo, né? Que remete justamente à ideia do burnout, né? Que é a ideia desse incêndio por inteiro, por completo do indivíduo. E a ideia, né, de que, apesar de que aqui só tem um palitinho pegando fogo, você vê que ao redor ali todos podem pegar fogo também, né? É um fogo que é muito fácil de se espalhar, é muito contagioso, né? E outra forma, né, da gente entender o burnout, né, que essa é uma forma um pouco mais poética, né, um pouco mais visual, é a gente pegar um exemplo, né, um exemplo real, um caso clínico, né? E a gente pensa, nossa, é um fenômeno recente, né? Não esse caso clínico, é um caso clínico dos anos 90, feito lá na UFRJ, se quiserem pode dar uma pesquisada. Mas a gente vai pegar um caso clínico de um técnico de telecomunicações, que é justamente uma profissão que está muito propensa a essa síndrome. E no caso é um técnico de 50 anos, casado, com 28 anos de empresa. E o que aconteceu? Ele trabalhava nessa empresa como técnico de telecomunicações, era uma empresa estatal que passou por uma privatização. E nesse processo de privatização passou-se a ter uma pressão muito grande de produtividade, uma perda, né, da estabilidade, da segurança daquele emprego, uma falta de suporte, né, porque a chefia queria muito mais a produtividade dele do que ajudar ele nas demandas que ele tinha. E essa pessoa, né, conforme foi passando por essa mudança, procurou o serviço de psiquiatria da UFRJ com essas queixas aqui, queixas de cansaço extremo, ansiedade, insônia, uma tristeza profunda, uma anedonia, né, que é essa perda de prazer nas tarefas antes sentidas prazerosas pela pessoa, lapsos de memória, perda de 14 quilos em 7 meses, desesperança e desejo de morrer. E aí, o que será que está acontecendo com esse técnico, com essa pessoa? Vamos pensar, né? Claro que a gente deu um spoiler, né, que deve estar relacionado com o assunto da aula, mas vamos explorar isso um pouquinho melhor. E dentre, né, os vários artigos que a gente usou, né, para preparar essa aula, o principal antes, né, e aqui seria, né, o nosso paciente pegando fogo ali com as várias cobranças, né, por demanda, por produtividade. E para a gente fazer essa aula, né, a gente usou vários artigos, e entre eles essa revisão feita em 2022, que pega um compilado de várias teorias sobre o burnout feitas ao longo do tempo, né, e a gente vai entender melhor o burnout ao longo dessa aula. E antes, né, eu quero trazer ali uma reflexão, né, um questionamento, se o burnout não seria, né, dentro, como vários fenômenos da psiquiatria, um fenômeno cultural, um fenômeno do desenvolvimento socioeconômico nosso como sociedade, e seria ele uma consequência da doutrina econômica neoliberal, uma doutrina que prega, né, uma cultura da produtividade a qualquer custo, acima, né, do bem-estar do indivíduo e do sentimento de comunidade, justamente esse sentimento de comunidade que vai ficando em detrimento de um incentivo à individualidade e à competição. E claro, dentro dessa competição, né, que se torna muito permeia, né, todo o meio social, existe uma romantização da rotina, né, aquelas pessoas que estudam, trabalham, cuidam da família, têm 3 hobbies, leem livro, fazem higiene do sono, e aí você chega, se compara com essas pessoas e se pergunta, por que eu não sou assim? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu sou inferior? Esses sentimentos que geram muito sofrimento, né, na gente quando a gente tenta fazer essa comparação. Mas a gente vai poder explorar isso um pouquinho melhor e vamos entender melhor o fenômeno do burnout. E aqui nós vamos começar com a definição e o contexto histórico. Bom, então vamos entender melhor, né, de onde surgiu esse conceito de burnout. E a gente vai ter que voltar, né, para o século passado, lá para meados dos anos 70, onde 2 pesquisadores e trabalhadores da área da saúde, o Freudenberg e o Maslach, tiveram essa percepção, capturaram esse padrão, inclusive com as próprias experiências pessoais deles, que diante de um trabalho extenuante, um trabalho intenso,
eles passaram a apresentar uma sensação de exaustão emocional, uma sensação de que todas as reservas, né, emocionais para lidar com os desafios daquele trabalho estavam esgotadas e diante desse ambiente de trabalho, né, difícil e rígido, eles acharam, né, como uma estratégia para conseguir lidar, para conseguir enfrentar esse cenário, né, de trabalho mais desfavorável, um distanciamento afetivo daquilo, não vou mais me importar tanto com aquilo não vai me afetar mais tanto. O que a gente vê que é um problema, né, dentro da área de saúde. Imagina, né, você não se importar com o bem-estar do seu paciente, o bem-estar dos seus colegas, o bem-estar de outros profissionais ali. E não somente o distanciamento, mas como sentimentos negativos em relação a pacientes. Seria aquela ideia de que tem tanto trabalho que quando o paciente chega, ao invés de você ter o espírito de querer ajudar ele, o espírito é na verdade de raiva, porque aquela pessoa está ali e está sendo mais trabalho para você. E isso gera, né, consequentemente, uma pior qualidade de trabalho, mais erros médicos. Eu vou me importar menos, me importando menos com esse distanciamento, eu vou oferecer menos da minha capacidade intelectual para aquilo. E por conta disso, né, por conta dessa quantidade maior de erros, isso acabava, né, essa exaustão emocional gerando uma maior rotatividade, né? A rotatividade é essa ideia de que entra um profissional, sai um profissional. Então, quando isso acontece com muita frequência com uma empresa, isso sugere, né, uma alta rotatividade. E, por fim, a evasão da profissão, né? A pessoa desiste daquela profissão. E esse termo, né, apesar de ter começado, né, na área da saúde, ele se expandiu eventualmente porque percebeu-se que essa exaustão emocional estava presente em mais profissões, né, em diversas áreas, e muitas vezes transcende a ideia que a gente tem tradicional de trabalho, de um chefe empregador, mas também em certos ofícios como cuidar, né, por exemplo, cuidadores que cuidam do pai, cuidadores que cuidam do filho, o pai, né, que cuida do filho, o filho que cuida do pai. E isso, né, essa expansão desse conceito, né, do burnout é tão presente que ele marcou até a nossa cultura, né, desde Bob Dylan no século passado, com Neil Young, até chegando, né, no nosso século atual com a Beyoncé, com seu último álbum, Break My Soul. Se quiserem dar uma olhada na letra, é uma letra totalmente voltada para o burnout. Daft Punk também, que é uma banda querida minha, eles fazem duas musiquinhas também que se interrelacionam sobre essa cultura do consumo e essa cultura da produtividade, para expressar essa desilusão social com relação a essa produtividade a qualquer custo. Isso é uma contextualização para você entender que burnout, apesar de ser uma propriedade nossa da área da saúde, ele está em todo lugar, não é só para profissionais de saúde. E por fim, vamos à definição, né? E aí a gente já se depara com uma pedra ali no meio do caminho, né? Que por um bom tempo, né, e a gente vem tentando trabalhar nisso, não houve um consenso muito definido do que era o burnout, de quais sintomas, né, configurariam essa síndrome. E por conta disso, né, por essa variação de critérios, a prevalência é uma prevalência considerável, entre 0%, 0, alguma coisa por cento, até 80%. Então seria, você está numa sala ali com 10 pessoas que trabalham com você, ou nenhuma tem burnout, ou 8 tem burnout, dependendo do critério que a gente usa, né? E o Maslach, né, um dos idealizadores do burnout, né, ele criou, né, um protocolo, uma diretriz, né, uma diretriz de investigação clínica para tentar padronizar isso, né? E aí ele estabeleceu 3 sintomas principais, né, que isso provavelmente corre mais, né, mais comum de você entender, mas a gente pode explorar melhor o que é cada um, que é o primeiro sintoma cardinal, né, o primeiro sintoma central seria a exaustão emocional. O segundo sintoma seria a despersonalização, ou que também você pode encontrar, né, com o nome de cinismo ou de ceticismo, e a gente vai chegar lá e vai explorar cada um. E por fim, a gente tem o terceiro elemento, que é a redução do senso de realização pessoal, ou redução da eficácia profissional. E a gente também vai explorar cada um para entender melhor o que é cada um, né, e como a gente identifica aquilo quando alguém vem para pedir nosso suporte ali, né, na psiquiatria. Mas então, inicialmente, né, como eu tinha trazido, era um fenômeno visto principalmente profissionais da área da saúde, né, diante daquela demanda muito grande de serviço e atendendo, né, profissões que atendem a outros seres humanos tendem a ter um risco maior mesmo para a síndrome de burnout. E basicamente a síndrome de burnout é uma resposta do indivíduo, ou às vezes de grupos de indivíduos, a um estresse crônico no trabalho. E ele não é um fenômeno agudo, é um fenômeno que vai construir. O estresse crônico vai gerando, né, uma reação progressiva que eventualmente
chega na síndrome. A síndrome é um processo crônico ali de adoecimento da pessoa e que eventualmente pode afetar tanto a saúde mental quanto a saúde física da pessoa. Sim, também tem efeitos na saúde física, né? E existe essa inter-relação que a gente acaba separando de saúde física e mental, mas elas estão muito conectadas, né? Isso é uma integração maior do que a gente pensa. E não é um problema individual, não é um problema pessoal, né? Quando a pessoa tem burnout, é muito complicado, né? A gente trazer isso como elemento do indivíduo, porque é muito mais relacionado à atividade laboral e é muito mais relacionado a questões organizacionais do que a elementos individuais da pessoa. Apesar de que existem, né, características pessoais que deixam a pessoa mais propensa a ter burnout, mesmo pessoas que não têm essas características pessoais de maior propensão também correm risco de adquirir essa síndrome se elas estiverem expostas a condições ocupacionais desfavoráveis. E por fim, a gente tem uma questão de definição em que o burnout ele não é um transtorno psiquiátrico. O burnout ele configura-se como uma síndrome ocupacional. É um conjunto de sinais e sintomas que têm uma correlação temporal e que estão necessariamente relacionados ao trabalho. E isso vai ser muito importante para a gente conseguir até diferenciar de outros transtornos, como a depressão, como a ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático, várias outras condições, mas isso não quer dizer que elas não estejam relacionadas, né? As coisas não são dicotômicas, né? Preto no branco, se tem burnout não tem depressão, porque muitas vezes eles vão estar intimamente relacionados. Bom, e as dimensões de burnout, né, que eu falei que a gente ia secar um pouco mais a fundo para entender melhor, né? A exaustão emocional, que essa eu acho que é mais intuitiva, né, da gente entender, é aquele sentimento de cansaço, de fadiga, de falta de energia, de dificuldade de adaptação às demandas que o trabalho traz, né? O trabalho sempre vai ser demandante, isso não necessariamente é algo ruim, mas quando isso ultrapassa a capacidade do indivíduo de lidar com esse trabalho, gera esses sintomas, cansaço, fadiga, falta de energia, dificuldade de adaptação do trabalho, que são coisas que perduram. Não é uma coisa pontual, é uma coisa que perdura ao longo do tempo. Além disso, o cinismo e a despersonalização, que são a interface interpessoal do burnout. Por que interpessoal? Porque é a forma como o indivíduo vai se posicionar em relação ao trabalho, em relação às pessoas com quem ele trabalha ou para quem ele trabalha. E esse cinismo de despersonalização seria um afastamento afetivo dessas pessoas e desse trabalho. Diferente, né, na psiquiatria a gente tem um outro conceito de despersonalização que não é o caso. O conceito de despersonalização no caso do burnout é esse, um afastamento afetivo daquele trabalho, das pessoas com quem você trabalha, do próprio resultado do que você faz para trabalhar e, por fim, a baixa realização pessoal, que seria essa avaliação do seu trabalho como inferior, um trabalho negativo, um questionamento em relação à sua competência, sua capacidade de executar aquele trabalho, redução da produtividade, redução da sensação de satisfação com aquele trabalho. E por fim, essa tríade, né, forma o que a gente entende como síndrome de burnout. Bom, dentro disso, né, quando a gente vai aprofundando melhor o entendimento do burnout, a gente vê que tem vários teóricos do burnout que tentam classificar, né, esse burnout de uma maneira um pouco mais detalhada, como, por exemplo, subtipos de acordo com o modelo ali de trabalho que a pessoa exerce. Existem trabalhos que geram tipos mais comuns de burnout, enquanto outros trabalhos geram outros. Por exemplo, uma das classificações de Monteiro Mari, ele classifica em 3 subtipos, de acordo com a quantidade que a pessoa tem de empenho ao trabalho. E o primeiro subtipo, que seria o tipo frenético, é aquele subtipo em que a pessoa é a todo custo colocada para produzir para que ela possa se manter na empresa, né? Geralmente muito comum, por exemplo, um exemplo que a gente tem de arrodo de atender no consultório de síndrome de burnout, são pessoas que trabalham na parte de telemarketing. São pessoas que são colocadas, né, no trabalho extenso, exaustão, sobrecarga, porque elas têm que ter uma meta a bater a qualquer custo. E por conta disso elas têm que se dedicar muito naquilo, e elas têm que bater essas metas, ter essas conquistas, e muitas vezes as pessoas, para isso, elas têm que fazer múltiplos vínculos empregatícios ali para conseguir isso, e isso muitas vezes, na tentativa, né, de você conseguir bater essas metas, você vai dedicando tanto de si ali que você abandona a sua vida pessoal e a sua própria saúde, né, saúde física, saúde mental. E outro subtipo é o subtipo do entediado, né, under-challenged,
que são aqueles trabalhos mais monótonos, aqueles trabalhos muitas vezes fragmentados, onde você só faz uma parte ali da linha de produção e você nem sabe o que vai vir depois, que você não sente ali, nem que você entende o trabalho que você está fazendo. E isso gera um sentimento de indiferença, de tédio e um desejo de trocar de emprego para algo que faça você se sentir mais realizado. E isso é muito, e esse subtipo está muito associado principalmente aos sentimentos de afastamento, né? Esse cinismo, essa necessidade de não me relacionar afetivamente com o trabalho, porque ele não faz sentido para mim. E um exemplo mais cômico, né, disso é o próprio filme do Charlie Chaplin, o Tempos Modernos, né, que é uma assistida necessária para todo mundo, acho muito bem-vindo, que é uma crítica muito bem-humorada do Charlie Chaplin a esse modelo, né, de trabalho. E por fim a gente tem o menos dedicado, né, o burnout, o que ele é o subtipo de burnout, onde a pessoa já está com uma exaustão emocional tão intensa que a pessoa já não consegue mais ter qualquer forma de empenho com o trabalho. É um sentimento de desesperança, uma falta de controle, uma desvalorização de qualquer esforço que aquela pessoa possa fazer. Então ela encontra formas de enfrentamento, né, ou de coping passivos. Isso é essa desconexão do trabalho. Ah, não, eu vou lá para fazer horário e abandono. E por fim, né, quando se lida, né, com esse tipo de rotina, a ideia é que você é uma pessoa incompetente e você se sente culpada por isso, né? Aquela senso de realização pessoal é nulo, inexistente. E aqui é um esqueminha, né, mostrando os mais dedicados são os frenéticos, os entediados e por fim os desgastados. Opa, olha, teletouch. E aí dentro disso, nós podemos, né, entendendo esses subtipos, a gente precisa entender de onde que vem o burnout, né? Para que a gente tem que entender de onde vem o burnout? Para a gente entender também o que a gente pode fazer em relação a isso, né? E dentro, né, desse estudo existem teorias explicativas, né, que vão tentar traçar, né, as várias origens, né, as várias etiologias do burnout para entender por que esse fenômeno vem acontecendo e por que ele vem acontecendo com cada vez mais prevalência, né? E aí a gente tem, né, teorias que são mais relacionadas a entender propensões individuais e propensões organizacionais para isso, né? E a primeira seção que eu separei aqui vai ser das teorias individuais e posteriormente das organizacionais. E todas são relevantes para a gente entender a origem do problema, né? A pessoa passa a apresentar diversos elementos, né, como fracassos, não ter um modelo, né, que diante daquele fracasso a pessoa consegue uma melhor qualidade no trabalho. Não existe, né, no trabalho um reforço ali de que a pessoa está fazendo, de que a pessoa pode melhorar naquele ambiente de trabalho. E muitas vezes, pelo contrário, né, além de não ter um reforço positivo, existe o excesso de crítica. Isso gera esse conjunto, né, de elementos que não reforçam para a pessoa que aquele trabalho dela faz sentido, gera uma crise de eficácia. E por conta disso, né, essa baixa realização dentro do trabalho vai levar à exaustão emocional, que vai levar... O que eu vou fazer, né? Eu não estou conseguindo me realizar no trabalho, por conta disso, eu estou ficando exausto, porque eu estou tentando de tudo, só fracassando. Fico exausto emocionalmente e, por fim, o que eu vou fazer para me proteger? Eu vou me afastar daquilo. Não tenho sentimento de desesperança, não tenho o que fazer, vou me afastar afetivamente. A teoria da troca social, que essa teoria é muito interessante, né? As teorias vão ficando cada vez mais interessantes conforme a gente vai dissecando elas. A teoria da troca social, ela trabalha com a ideia de que você tem um esforço e você tem uma recompensa com o trabalho. E o esforço todos os recursos, né, físicos e emocionais que você desempenha no trabalho. E a recompensa são as formas que esse trabalho tem de retornar para você, de valorizar esse esforço que você faz. E muitas vezes, né, essa falta de reciprocidade, né, de você não sentir que seu trabalho é valorizado, vai gerar uma exaustão emocional. Estou me esforçando, estou oferecendo aqui meus recursos para você e isso não está sendo devolvido. E essa exaustão emocional gera, né, um afastamento. Olha, como não está sendo devolvido, vou me afastar emocionalmente. E por fim, como eu não conquisto nada desse trabalho, vai ter uma baixa realização pessoal. E também nós temos principalmente essa trabalha muito com a ideia individual, né, que seria a teoria estrutural. Ela trabalha com a ideia de que diante, né, e isso é muito presente, principalmente essa teoria foi criada avaliando, né, professores dentro de sala de aula, e essa teoria trabalha que diante de um estresse crônico, né,
uma exposição crônica a estresses e que quando seus mecanismos de lidar com aquele estresse falham, você automaticamente, né, como você não conseguiu lidar com o estresse, de alguma forma você fracassa no trabalho. E por conta disso, você passa, né, a se sentir não realizado com o trabalho, e não se sentindo realizado com o trabalho, você começa a se sentir exausto e por fim você se afasta afetivamente. É o que acontece com a ideia de professores tendo burnout e não conseguindo lidar, né, com aqueles estresses da vida, né, da pedagogia. E, ao meu ver, né, que talvez sejam até as mais importantes, são as teorias organizacionais e grupais, que a gente entra, né, na teoria organizacional, que seria a ideia, né, do reconhecimento da presença de estressores generalizado, né, para todos os trabalhadores, que seria sobrecarga de trabalho, ambiguidade de funções, né, quando uma pessoa é colocada para fazer uma função e exerce mais que uma, né, ou exerce uma que não era a função que a pessoa foi colocada para fazer, e quando essa sobrecarga, né, que vai ser de trabalho, que vai ser de horário, que vai ser de responsabilidades, quando isso se mantém a longo prazo, isso naturalmente vai levar a duas possíveis evoluções naturais. A primeira seria aquelas pessoas, né, que estão com excesso de trabalho se afastam afetivamente dele, né, apresentam uma despersonalização, e diante dessa despersonalização elas passam a ter uma baixa realização profissional, e por conta da baixa realização profissional ficam exaustas, né? Primeiro eu me afasto, porque aquilo não está mais fazendo tanto sentido para mim, eu não me sinto realizado com aquilo, mas eu continuo fazendo aquilo e fico exausto. Ou começa com a exaustão, a pessoa tenta se empenhar, né, até um substituto frenético mais presente, e diante da exaustão a forma de lidar é se afastar, e diante do afastamento você não se sente realizado com aquilo. São dois fluxos possíveis e que qualquer um de nós pode estar propenso a isso, né, dependendo ali até de fatores de personalidade que podem influenciar nisso. Existe também a teoria do contágio emocional, que o burnout, na verdade, ele seria um fenômeno, né, por conta de questões organizacionais, que não afetaria só uma pessoa, mas que afetaria um grupo de pessoas ali, principalmente pessoas que estão ali com perigos ocupacionais mais desgastantes, tarefas mais demandantes do ponto de vista psicológico, e isso acabaria gerando um burnout coletivo, né, e que muito comum também em atendimento de telemarketing, novamente, né, voltando. E por fim, a gente tem uma teoria muito legal, que é uma teoria que a gente consegue colocar mais em palavras e de uma maneira mais prática, que é a teoria das demandas e recursos. E aí eu vou mostrar uma tabelinha aqui e a gente consegue entender melhor o que são demandas e o que são esses recursos. Quando a gente fala de demandas, parece muito com o conceito do esforço e da recompensa, né? Mas não é tanto esforço e recompensa, e mais o que no trabalho traz, né, requer que a gente tenha um esforço físico, tenha um esforço psicológico, e o que nesse trabalho faz com que esse esforço seja aliviado. Não é bem uma recompensa, é alívio desse esforço que a gente faz. Por exemplo, pressões temporárias ali para cumprir um prazo, entram como demanda, conflitos interpessoais, tanto com clientes ou pacientes, ou com colegas, isso é uma demanda do trabalho, né? Gera um cansaço psicológico e físico. A complexidade do trabalho, né? Quanto maior a complexidade, maior os recursos psicológicos e físicos que você vai precisar que aquela pessoa sustente, né, ao longo do tempo. Instabilidade no emprego, né? Insegurança, eu vou me manter naquele emprego ou não, senão eu vou ter que precisar produzir a qualquer custo. Mudanças desfavoráveis de horários ali, né? Que muitas vezes, eu tinha o aniversário da minha filha e meu chefe me colocou ali para trabalhar naquele horário. E se eu não for, vou ser demitido, o que eu faço, né? Sobrecarga, né, de trabalho, tanto quantitativo quanto qualitativo, né? Esse é autoexplicativo, né? Quanto maior a sobrecarga, maior, né, a demanda que aquele trabalho traz para a pessoa. E por fim, né, aí perigos ocupacionais específicos de cada trabalho, que também entram como uma demanda do trabalho. E aí a gente pensa, o trabalho também tem formas, né, de aliviar essas demandas, né, que seriam trazer, né, um preparo para o indivíduo, tanto de habilidades relacionadas àquele trabalho, como criar, né, um capital, que a gente chama, né, de capital psicológico positivo, né, ajudar aquela pessoa a desenvolver técnicas de conseguir ter uma melhor, né, capacidade de lidar com adversidades, né, desenvolver, né, técnicas socioemocionais,
desenvolver, né, resiliência, esperança, otimismo, desenvolver criatividade. Isso são a nível individual, e a nível organizacional oferecer para os seus trabalhadores uma maior flexibilidade de horários, uma maior segurança na estabilidade do emprego, ter, né, um estilo de liderança que realmente ofereça suporte e que possa adequar, né, as demandas às peculiaridades de cada trabalhador, ter, né, recursos materiais, né, isso, na área da saúde isso é claro, né, imagina, a gente vai trabalhar lá já teve caso, né, lá no Maranhão, que é de onde eu sou, que há algumas décadas atrás que não tinha gás no hospital. Né? Como é que você trabalha no hospital que não tem gás, né? E isso estressa você, né? Então, e trazer um senso de autonomia para o profissional, isso é muito importante, né? O profissional sentir que ele tem autonomia em relação ao próprio trabalho, e também recompensas, que não necessariamente precisam ser financeiras, e a gente vai explorar isso à frente, porque nem sempre recompensas financeiras vão ser necessariamente o que vai ajudar aquela pessoa a prevenir o burnout. A gente vai explorar isso mais à frente. Bom, e a gente depois, né, que a gente explora, né, essas teorias, a gente também tem que entender os fatores desencadeantes, né, da síndrome de burnout, né? A gente tem, né, claramente, né, que a gente já discutiu algumas vezes, sobrecarga de trabalho. A gente também tem uma questão que a gente chama de trabalho emocional. O que é isso? É o esforço emocional que você vai fazer para conseguir se autorregular para aquelas demandas do trabalho. Seja não expressando emoções negativas, que eu quero, meu chefe ali não está sendo legal comigo, eu não posso simplesmente chegar, levantar e tacar uma cadeira no meu chefe. Tratá-lo com respeito, com dignidade, com honra. E isso requer um capital emocional. Assim como, por exemplo, lidar com clientela, lidar com o público, requer que você também consiga manter emoções neutras e acolhedoras para aquele público, né? E que isso gera, né, um desgaste emocional. Também a gente trabalha, né, com a ideia de que a falta de autonomia, né, como eu tinha comentado mais cedo, é um fator de risco para o burnout. Quanto mais empoderado você deixa o seu profissional, né, quanto mais ele pode ser autônomo daquelas decisões, menor o risco de burnout e maior a realização profissional, né? Uma supervisão inadequada, uma supervisão, né, marcada, né, às vezes por chefes que perseguem os seus funcionários, ou que não dão voz para eles, ou que até dão voz, mas que de alguma forma punem essa voz, né, às vezes de uma maneira direta, às vezes de uma maneira indireta. Então, essa supervisão inadequada e injustiça é um fator desencadeante de burnout. A falta de suporte social, né, aquela pessoa se sentir que pode confiar naquela empresa, que pode se entregar para ela e que não vai ser demitida a qualquer hora. E claro, dentro da área da saúde isso é muito comum, as tais das jornadas de trabalho anômalas, né? Plantões noturnos, altas cargas horárias. Na verdade, né, dentro disso a gente entra até numa discussão interessante, né, porque, bom, quase todos os profissionais da área da saúde fazem plantões de 12 horas, né, e a ideia dos estudos é que não se deve passar da carga horária de 8 horas por dia de trabalho. Se passa disso, estamos voluntariamente correndo risco de burnout, né, e essas jornadas de trabalho anômalas, né, estão associadas, né, com distúrbios do sono, problemas cardiovasculares, baixa tensão, acidentes e inclusive acidentes com pacientes, né. E assim, claro que a gente também precisa explorar, né, até para a gente poder, quando a gente atende alguém com síndrome de burnout, entender os fatores desencadeantes individuais para a gente poder agir em cima deles. E dentro disso, né, a gente acaba explorando, né, os traços de personalidades protetores, que aí a gente vai ter, né, a extroversão, né, que é essa propensão que a pessoa tem à expressão de emoções positivas, a amabilidade, né, que é essa capacidade de oferecer, né, gentileza e cordialidade, a conscienciosidade, né, que é a capacidade de ter escrúpulos morais, né, de senso de responsabilidade, e a abertura e experiência, né, que é você se permitir aprender, se permitir aprender coisas novas ali, e isso protege a eficácia profissional. Quando você aprende coisas novas, você se sente mais realizado profissionalmente. Por outro lado, né, o neuroticismo, né, ou a instabilidade emocional, né, esse grupo, esse agrupamento que a gente faz da expressão de emoções negativas, é um fator de risco. Quanto maior o neuroticismo de alguém, né, maior a instabilidade emocional, maior a expressão de emoções negativas, menor a regulação emocional dessa pessoa. E outros fatores de risco são locus de controle externo. O que é locus de controle, né? Locus de controle, quando a gente fala, né,
uma palavra bonita, uma palavra que você pode usar, inclusive. O que é o locus de controle? É essa sensação que a gente tem de que o controle está em algum lugar. Se o locus de controle é interno, é porque o controle da nossa vida, o controle dos eventos que acontecem ao nosso redor estão na gente. E quando o locus é externo, isso quer dizer que o controle dos eventos e das coisas que acontecem ao nosso redor estão no outro, seja no acaso, ou seja com outras pessoas. E quanto maior o locus de controle externo, maior o fator de risco para burnout. Quanto menor a sensação de que eu estou no controle daquela situação, maior o risco, né, para o burnout. Também temos, né, o tipo A de comportamento, né, que são pessoas mais agressivas, mais competitivas, mais impulsivas. Esse tipo A, né, de temperamento, ele é mais um fator de risco, né, associado ao burnout. E também as próprias expectativas, né, que a pessoa tem ali com aquele emprego, quando são muito elevadas, e quando a pessoa acaba se envolvendo muito naquilo, né, aquelas pessoas que vivem para trabalhar, vivem pelo trabalho, quando tem algum erro, quando dá algum problema no trabalho, as pessoas correm um risco muito grande de desenvolver burnout. E temos mais alguns fatores desencadeantes individuais, né? A gente tem umas variáveis interessantes aqui, que é o seguinte, olha só que interessante, a maior prevalência da síndrome de burnout é em pessoas da faixa etária mais jovem, ali, entre os 20 e 40 anos. Parece que o risco diminui com a idade, porém a gente percebe, com o passar da idade, uma maior presença de despersonalização, um afastamento afetivo ali daquela... Apesar de não configurar uma síndrome de burnout, acontece esse afastamento afetivo do trabalho, eu começo a me distanciar um pouco daquilo. E olha que interessante, as mulheres têm maior prevalência de exaustão emocional, enquanto os homens têm maior prevalência de despersonalização. E olha só, infelizmente, esse dado vergonhoso para nosso gênero, de que o casamento é fator protetor para homens. Muito legal. Porém, é fator de risco para mulheres. Alguém consegue, né, adivinhar por quê? Bom, para homens é o seguinte, eu me cansei muito no trabalho, estou exausto, aquele trabalho não está me realizando, mas que bom que eu vou chegar em casa e vou ter minha roupa lavada, minha comida feita, já vou pedir para minha mulher fazer uma massagem nas costas. Porém, para as mulheres é o contrário, meu trabalho me acabei naquele trabalho, estou indo para casa agora para cuidar dos meus filhos, meu marido vai sentar lá para tomar cerveja dele no futebol, para cuidar do meu marido, para comprar a cerveja do meu marido no supermercado, então vira um fator de risco, porque aumenta a exaustão emocional, aumenta esse senso de não realização. Olha só que triste, né? E vergonhoso. Bom, e dentro disso, né, quando a gente vai estudar os fatores individuais, a gente percebe que existem dois principais modelos de enfrentamento de problemas, né, de problemas relacionados ao trabalho, que é o modelo de enfrentamento focado na emoção e o modelo de enfrentamento focado no problema. É um tanto quanto complexo, mas o que eu vou tentar simplificar essa parte. O modelo de enfrentamento focado na emoção, ele vai focar em regular a emoção diante daquele problema, né, daquele problema ocupacional. Então, vão ser estratégias que você vai ter de lidar com aquela emoção sem necessariamente resolver o problema, né, estratégias para resolver o problema. Seja na forma, né, de evitar por meio de distrações, de tentar olhar aquilo por outra ótica. E, em geral, esse modo de enfrentamento é um fator de risco para burnout, porque acaba que a pessoa se sente ali que não consegue, se sente encurralada naquela situação. Porém, algumas estratégias, né, desse modo de enfrentamento podem, na verdade, ajudar. Como, por exemplo, o apoio social, né, você dentro daquilo você tenta procurar uma ajuda, focar em regular a emoção que você tem, a reação que você tem emocional diante do estresse, sem, de fato, pensar em estratégias para mudar esse estresse, é um fator de risco, né, você não conseguir mudar aquela situação de estresse no trabalho, e sim tentar lidar com ela, né, emocionalmente, e por meio, às vezes, de evitar o problema, ou se distrair, ou às vezes reavaliar a forma como você enxerga aquilo. Essa estratégia, esse modo de enfrentamento focado na emoção, é fator de risco, no geral, para a síndrome de burnout. Sempre? Não, em geral sim, mas existem estratégias como, por exemplo, você procurar um suporte social para ajudar você a lidar melhor com aquilo, ou você
ter uma reavaliação, quando você reavalia aquele trabalho, você enxerga aquilo como algo, não, mas olha só, eu tenho algo a aprender com aquilo, tem algo positivo. E o suporte religioso também, eles têm um efeito protetor, mas no geral a maioria das estratégias que a gente usa acaba se tornando um fator de risco para desenvolvimento da síndrome de burnout. O que é ao contrário do enfrentamento focado no problema, né? Que são um modelo em que você tenta traçar, né, linhas de ação direta para tentar mudar ali, né, a qualidade, né, da sua rotina no trabalho. Às vezes organizando tarefas, negociando prazos, buscando soluções. E geralmente protege quando há controle da situação. Mas o que acontece muito no trabalho é que aí se vira o contrário, né, esse modelo de enfrentamento, que vira um fator de risco, quando a pessoa, né, não tem nenhuma agência, né, não tem nenhum locus de controle. Então isso é muito variável, né, esse modo de enfrentamento aqui. Algumas vezes vai ser protetor, outras vezes vai ser um fator de risco. Aqui são perguntas, né, que não foram respondidas por ninguém ainda, que a gente joga, né, de questionamento, se todo tipo de personalidade, né, vão ter os mesmos sintomas diante de um estressor, se desenvolverem burnout, ou se certos tipos de personalidade vão ficar mais exaustas e outros vão ficar mais despersonalizadas. Que personalidades, né, são mais vulneráveis ao burnout diante de gatilhos específicos, né? A gente sabe que existem traços de personalidade que geram isso, mas cada gatilho a gente nunca explorou isso tão a fundo. Que combinações de características individuais e gatilhos contextuais são os mais prejudicados? Assim, que pessoas, né, estão mais propensas, né? A gente não tem isso tão bem esclarecido, né? Como os sintomas evoluem ao longo do tempo, a gente tem essas teorias, mas a gente não tem isso tão bem documentado e é isso que a gente vem estudando, né, ultimamente. O teletrabalho aumenta ou reduz a ocorrência de burnout comparado ao trabalho presencial? Isso é muito interessante, né, que durante a pandemia explodiu, né, o home office. Só que o home office, apesar de você estar no conforto do seu lar, de você não precisar sair de casa, poder trabalhar de pijaminha, você às vezes bota um terno ali e um shortinho para trabalhar, mas a partir da existência do home office, ele destruiu a barreira que separava a casa do trabalho. E muitas vezes, né, aquela carga de trabalho, meu trabalho 8 da manhã, voltar às 5 da tarde, às vezes você pega no trabalho 9 da manhã, acordou até mais tarde para trabalhar, e quando vê 11 da noite você ainda está trabalhando, porque essa barreira não existe mais. Você está em casa, você não tem desculpa para não trabalhar, né? Olha só. E existem diferenças na ocorrência de burnout entre diferentes setores de atividade. Isso ainda precisa de mais pesquisa para poder dar essa resposta. E dentro desse estresse, né, você passa a ter prejuízos cognitivos, né, seja por meio de um prejuízo na atenção, um prejuízo na memória, não estou mais conseguindo lembrar das coisas, na tomada de decisões, né, começa a tomar decisões sem conseguir mais refletir sobre aquilo, e repercussões físicas, né, as pessoas passam a apresentar dores musculoesqueléticas, cefaleia, dor de cabeça, né, distúrbios gastrointestinais de mais diversa natureza, dor no estômago, diarreia, constipação, cardiovasculares, porque você vai começar a ter aumento do risco cardiovascular, seja por conta do aumento do cortisol, com piora, né, de triglicerídeos, piora da glicemia e maior suscetibilidade a infecções, uma queda ali na imunidade, né. Olha só como o burnout gera um prejuízo para a pessoa, né. E existem também as próprias consequências comportamentais, né, que é as que a gente vê ali, né, seja a pessoa manifestando insatisfação com o trabalho, não indo para o trabalho, ou até indo, né, o presenteísmo, né, a pessoa vai, mas ela não entrega nada ali, ela está ali só de corpo, né, o espírito dela está em outro lugar, queda de desempenho, alto nível de rotatividade, né, o turnover, e dentro disso, né, das mudanças comportamentais que o burnout causa, a gente também vai ver condutas de risco, pessoas fazendo uso de drogas indo trabalhar, seja o álcool ou outros psicotrópicos, pessoas tendo comportamento agressivo, pessoas muitas vezes até amáveis, pessoas que eram cordiais no trabalho passam a ter comportamentos agressivos, outros comportamentos desviantes, de grande risco. E dentro disso, né, a gente tem níveis de gravidade ali desses prejuízos comportamentais, seja leves ali, que os sintomas ali são mais inespecíficos, você pensa que aquela pessoa não está num momento difícil em casa, você não sabe ainda se aquilo está relacionado ao trabalho. Moderado, que a pessoa já começa a se afastar afetivamente, começa a dizer que não está dormindo direito, começa a mostrar uma mais evidência daquela desmotivação. Grave, né, que a pessoa já não está mais indo para o trabalho, já está começando a beber ali para tentar usar como uma válvula de escape do trabalho.
começa a realmente já não ter mais interesse em se relacionar nem com as pessoas, nem com o trabalho em si, né? E muitas vezes na linha da área de saúde com os próprios pacientes, né? E por fim extremo, né? Que aí a gente já vai estar diante de uma comorbidade com os transtornos psiquiátricos, né? Vai ter um isolamento social, uma depressão mais crônica e tentativa de autoextermínio. Então tem níveis de gravidade, né? Que a gente coloca hoje em dia do burnout. Burnout leve, burnout moderado, burnout grave, burnout extremo. E organizacional, mas o que significa, né, para a organização, para o local ali de trabalho? A qualidade do cuidado, né? Pessoas com burnout vão ser pessoas que não produzem. Então, vai ter uma queda no desempenho clínico, vai ter uma redução da qualidade assistencial na área da saúde. Efeito contágio, né, que a gente comentou, uma pessoa burnout, aquela exaustão emocional, ela se espalha, vão ter conflitos interpessoais, o clima organizacional vai ficar horrível, vai ficar tóxico, todo mundo não gosta, ninguém gosta de ninguém, tem briga para todo lado, ninguém queria estar lá, todo mundo com toda hora para ir embora, e maior estresse da equipe, né? Bom, produtividade, né, que é um elemento que, bom, na gestão isso é muito importante. A produtividade vai ser afetada, né, pelos atrasos, pelas interrupções de tarefa, pelo aumento do tempo de execução das tarefas, né? Se a pessoa não está motivada, por que ela precisa fazer aquilo, né? Por que ela vai querer fazer aquilo mais rápido, né? E isso vai significar impacto econômico. Vão ter custos com absenteísmo, vão ter custos com presenteísmo, vão ter custos com a rotatividade de funcionários, vão ter custos com os comportamentos improdutivos e vão ter custos relacionados a questões médicas ali, né? O afastamento, ou seja, um afastamento mais prolongado, seja um afastamento até para a previdência, isso tudo gera impacto econômico, né? Inclusive estima-se, né, que a cada $1, né, isso é uma estimativa dos Estados Unidos, que a cada $1 gasto com saúde mental, né, com cuidado de saúde mental, sejam eles preventivos ou sejam eles a nível, né, ainda no começo do transtorno, economizam até um total de $4 quando o transtorno está configurado, seja porque aquilo vai significar, né, que aquela pessoa vai precisar de um tratamento mais intensivo, vai demandar mais recursos, seja da empresa, seja do sistema de saúde. Então a gente pensa, né, sobre como a prevenção, né, das mais diversas formas que a gente vai discutir agora, como ela é importante, né? E aí vamos falar das prevenções. Existem 3 níveis de prevenções quando a gente fala de burnout. E a gente começa com a mais importante de todas, que é a primária, e ela é a que requer, né, menores gastos e dar maiores resultados, que funciona, né, muito a nível organizacional, que é reduzir os riscos organizacionais, seja com suporte, seja com treinamento, seja com suporte aos funcionários, seja com treinamento aos funcionários, seja com adaptações no trabalho, a gente vai explorar essas adaptações. A secundária, aí já é um nível mais individual, identificar pessoas que estão começando a manifestar sintomas e agir para que elas não desenvolvam uma síndrome crônica mais difícil de tratar. E aí é fortalecer estratégias de enfrentamento, oferecer suporte individual. E por fim a terciária, que apesar de ser uma prevenção terciária, está mais para tratamento. Vamos tratar aquela pessoa que tem burnout, para reduzir, né, os danos que ela já está apresentando como transtorno. Bom, aqui a gente tem eu vou tentar passar para a gente poder entender melhor as estratégias de prevenção, né? Aqui nessa tabelinha a gente traz. Tem prevenções que são as mais importantes, né? Que é organizacionais e as individuais. E as organizacionais podem estar direcionadas à estrutura do serviço e direcionadas aos indivíduos, aos funcionários. E tem as intervenções feitas pela própria pessoa, né? Que podem estar ao nível individual ou ao nível do próprio trabalho. As intervenções organizacionais, que estão relacionadas à estrutura do trabalho, seriam o redesenho, né? Fazer um novo design das funções, seja na forma de você tentar avaliar onde existe essa sobrecarga para reduzir ela, eliminar fatores estruturais de estresse, né? Aquelas coisas que estão lá há um longo tempo, que todo mundo reclama e que algo poderia ser feito e nunca foi feito. Incluir tarefas que geram motivação, né, para os trabalhadores, e uma boa forma de fazer isso é você indagando para os próprios trabalhadores, né, como que essa tarefa pode ser mais motivadora, o que eles entendem, né, que é algo que estimula eles ao trabalho.
um rodízio de tarefas, né? Principalmente aquelas tarefas que são muito estressantes, né? A gente pode fazer um rodízio daquelas pessoas que vão fazer aquela tarefa por um período mais curto de tempo, né? Diminuir o tempo de exposição a estressores. E a gente trazer, né, novamente, eu bato nessa tecnologia sobre as jornadas humanizadas, né? Evitar turnos maiores que 8 horas, flexibilizar horários, favorecer o equilíbrio da vida e trabalho. Se você tem um aniversário da sua filha para isso, seu chefe pode muito bem tentar realocar você para um outro horário, né, para fazer o trabalho. Essa inflexibilidade é um fator de risco muito grande para o burnout, e essa flexibilidade é um fator, uma estratégia de prevenção para o burnout. E aí a gente trabalha também, que talvez não seja uma discussão que a gente ouça tanto, sobre a importância, né, e vários artigos trabalham a importância de estilos de liderança protetores em relação ao funcionário. E que estilos, né, que a gente pesquisa, é uma pesquisa muito interessante de se fazer, né? Que existem os estilos autêntico, transformacional e servidor, que são estilos de liderança em que o líder, ele coloca, né, a opinião daquele funcionário como algo importante, né? Tenta horizontalizar essa dinâmica de poder para que aquelas pessoas se sintam contempladas pelo trabalho. E por fim, né, que também é muito interessante isso aqui, que é uma avaliação periódica dos gestores pelos próprios funcionários dele. Que, claro, teria que ser um ambiente, né, seguro, um ambiente onde a pessoa possa dar um feedback sincero, onde a pessoa possa ofertar críticas que gerem construtividade, sem que ela seja punida por isso, né, nem direta nem indiretamente, né, que às vezes as punições são muito sutis, né. Então, essas intervenções organizacionais, dentro do estudo, são as mais importantes. É o que mais gera resultados em relação ao burnout, que a gente tem melhor documentado, que a gente tem mais evidências. Quando gestores, né, sejam eles da área de saúde ou seja eles de outras áreas, conseguem implementar intervenções organizacionais, a chance, né, de se desenvolver um burnout naquele espaço cai muito, né, e isso por si só gera, né, um aumento da produtividade, um aumento do lucro. Então olha só como a busca pela produtividade, quando ela é feita de uma maneira, né, que considera as necessidades dos trabalhadores ali, ela gera uma produtividade sem necessariamente colocar em detrimento a saúde dos seus trabalhadores e ainda gerando mais lucros, né? Olha só. Além disso, né, a gente também tem as medidas de apoio e monitoramento institucionais. E aí o que é isso? São as medidas, né, que a empresa que a gestão pode fazer em direção aos funcionários. Um exemplo são as recompensas financeiras, né, que é você trazer, né, reforçar os pontos fortes de cada funcionário, reconhecer, né, o esforço dele, flexibilizar as demandas daquele funcionário, né, claro que dentro do possível, né, flexibilizar dentro do que é acessível ali à realidade da empresa. E isso é muito importante, né, que é trabalhar a ideia de que o tempo do funcionário fora daquela empresa é muito importante para a saúde dele. Então, tempo protegido para projetos pessoais. E aí a gente também, né, instalar programas de acolhimento, né, para que aquela pessoa, né, diante, né, de um local novo de trabalho, ela tenha uma clareza sobre as funções que ela vai ocupar, ela tem um suporte, né, um acompanhamento progressivo sobre a experiência dela naquele trabalho e, claro, ativamente gerar, né, espaços de monitoramento de burnout, seja fazendo avaliações periódicas ali daquelas pessoas, fazendo plano específico para cada setor, aquele setor ali tem uma sobrecarga de horário muito grande, vamos fazer um plano ali para evitar o burnout ali. Isso aqui é muito interessante também, isso é muito poderoso. E a gente trazer, né, a ideia da saúde ocupacional institucionalizada, seja por meio de oficinas, né, psicoeducativas, em que você pode reforçar, né, aquele capital cognitivo positivo que a gente comentou mais cedo, esperança, me fugiu agora a palavra. Mas enfim, depois a gente volta lá. Serviços de aconselhamento, onde a pessoa pode ter um direcionamento sobre como desempenhar melhor a função dela, e o próprio encaminhamento a especialistas quando necessário, né? Quando sente que a pessoa precisa de um acompanhamento psicoterapêutico, procurar um psicólogo. Quando a pessoa tem demandas de saúde, procurar um médico. E claro, a gente também tem essas, dentro das intervenções direcionadas ao empregado, a gente também vai ter a ideia de fazer treinamentos, que a gente vai explorar que treinamentos podem ser feitos,
que vão aumentar recursos de enfrentamento e alta eficácia. Intervenções baseadas nos pontos fortes individuais, né, que todo mundo gosta de receber, né, uma avaliação, né, sobre seus pontos fortes. Isso motiva a pessoa a se engajar no trabalho. E a ideia, né, do coaching, né, daquela orientação, que são métodos que não necessariamente vão direcionar a pessoa, mas que vão ajudar ela a ter estratégia de enfrentamento diante dos desafios do trabalho. E grupos de apoio. Grupos de apoio, às vezes, formados só pelos funcionários, para eles terem espaço ali para conversar sobre os desafios daquela empresa. E a evidência que sessões regulares, 2 horas cada 2 semanas, são eficazes na prevenção e manejo do burnout. Então, tudo isso que a gente está falando, existe toda uma base teórica, né, que fundamenta. Inclusive, se tiver interesse, a gente pode disponibilizar aí as referências. E alguns treinamentos que podem ser feitos para prevenir o burnout, não é só o treinamento técnico, né, que é o próprio treinamento técnico, né, eu vou expandir minha capacidade técnica naquele serviço que eu desempenho. Ele funciona como fator de prevenção, mas além disso, treinar, né, estratégias para uma melhor regulação emocional, uma melhor autorregulação, né, desenvolver outras formas de recursos, né, como resiliência, a autoeficácia, né, a esperança, o otimismo, desenvolver estratégias, né, para manejar conflitos de uma maneira mais diplomática, desenvolver formas, né, para lidar com os estresses inerentes àquele trabalho, desenvolver formas de ter uma melhor organização do seu tempo e formas, estratégias, né, para resolver problemas e estratégias para trabalhar em equipe, que são, a gente fala assim, né, são habilidades que, por mais que pareçam intuitivas, não são habilidades que a gente aprende intuitivamente, né? São habilidades que existem técnicas que são estudadas e que consolidadas e que precisam, né, de um treinamento para isso, para que elas sejam bem aplicadas. E a gente tem as intervenções a nível individual. Aqui, né, na área da saúde mental e da psiquiatria, que quando vem um paciente para a gente vai tentar atuar, né? A gente vai tentar, né, incentivar aquela pessoa, né, a começar a prática de atividade física, que vai funcionar em todos os níveis de prevenção, né? Se a pessoa na TCA tiver condição física, né, e psicológica de exercer ela. Técnicas de mindfulness, né, que é a ideia, né, da atenção plena, que é muito bem-vinda, né, em qualquer quadro que envolva ansiedade, que envolva sintomas depressivos. E uma autoavaliação, né, dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, autoavaliação em relação também ao surgimento de sintomas que possam estar ali presentes de burnout. E por fim, né, para casos que já estão mais bem consolidados, a gente vai recomendar a psicoterapia, né, que vão trazer técnicas cognitivas, seja reestruturando essas cognições e essas percepções em relação ao trabalho. Na psicoterapia a gente também vai trabalhar, né, como fazer o relaxamento e controle de ansiedade, melhorando essa repercussão fisiológica do burnout, e vai trabalhar a ideia de desenvolver hábitos saudáveis, hábitos de atividade física, higiene do sono e uma dieta, né, mais equilibrada. E também a gente vai ter intervenções individuais feitas pelo empregado, essas intervenções individuais são a nível individual, ele vai fazer para ele mesmo. E essas vão ser que o trabalhador vai fazer em relação à sua própria empresa. Seja tentando melhorar a gestão de tempo, tentando traçar, né, planejamentos realistas de tarefas, tentando fazer um uso eficiente do tempo, delegando funções, né, quando isso for possível, e fazendo uma reserva diária, se estiver ao alcance dele, né, se ele tiver esse locus de controle, para lazer e descanso, que muitas vezes fica, né, esquecido ali naquela rotina. E por fim, a gente também tem, né, o que os estudiosos chamam de job crafting, que seria uma forma de você tentar reconfigurar a forma como você aborda as tarefas que você tem ali no seu serviço. E aí você iria ajustar o trabalho de acordo com as capacidades e preferências suas e você realizaria ajustes para tornar o trabalho uma experiência de maior significado. E aí eles citam, né, quatro tipos, né, de ajustes que podem ser feitos. Um ajuste seria aumentando, né, os recursos do seu trabalho, fazendo o que é possível para desenvolver técnicas profissionais e aprender novas coisas do trabalho, aumentando ali aqueles recursos para você lidar com o estresse do trabalho, tentando diminuir as demandas do trabalho, tentar, né, organizar o trabalho de uma maneira que não cause tanto estresse para você e que seja menos mentalmente desgastante. E também
evitar, né, situações emocionais ali complexas com seus pacientes ou com colegas, tentando não tomar decisões difíceis ali no trabalho ou decisões que gerem atrito ali. É uma forma ali, dentro do possível, de você tentar diminuir, né, as demandas emocionais do trabalho. Tentar ter um bom relacionamento com as pessoas com quem você está trabalhando. Tentar aumentar, né, os recursos emocionais do emprego, né, vendo se é possível, né, quando você precisar, ouvir um feedback, né, do seu chefe, do seu gestor. E por fim, né, aumentar a demanda por desafios no trabalho, né, para que aquele trabalho não se torne monótono, né. Quando surgiu um trabalho mais interessante, você tenta se oferecer proativamente para fazer ele. E quando não tiver o que fazer, você tenta oferecer uma ajuda ali para quem estiver fazendo aquele trabalho. Então, uma forma de você tentar, seria, né, uma forma de você tentar reavaliar o trabalho por um outro ângulo, né, tornar ele menos desgastante. E por fim, eu vou mencionar por alto, né, que talvez seja mais interessante na prática clínica, entender que existem atualmente modelos, né, para a gente fazer essa avaliação do burnout, né, escalas que podem ser genéricas, que você aplica a qualquer forma de trabalho, ou específicas, adaptadas a profissões específicas, geralmente a área da saúde, psicólogos, professores, esses três têm os seus especiais, seus queridinhos. E existem alguns contextuais como o esporte, escola e até o parental, né, que eu tinha comentado no começo, que, bom, pais também podem ter burnout no cuidado dos filhos. E aí eu falo por alto, né, tem o mais famoso, que é o Maslach Burnout Inventory, o MBI, e existem vários outros aqui, que se você tiver interesse, pode pesquisar no Google, que essas escalas são todas gratuitas para se avaliar. E existem, né, algumas limitações metodológicas, né, para esse diagnóstico, né, porque essas escalas são autorreferidas e elas focam apenas nos sintomas e não existe uma padronização, não existe, esse daqui vai ser o modelo que a gente vai usar. Então isso acaba gerando essas estimativas de prevalência que eu comentei entre 0% e 80% e ausência de pontos de corte clínicos validados para o diagnóstico. Bom, e retornando ao caso clínico, né, daquele senhorzinho que a gente começou falando, a gente se pergunta, né, será que esse senhorzinho está deprimido? Será que ele está com burnout? E como, né, qual que é essa relação de burnout com depressão e com ansiedade? O reconhecimento tardio do burnout pode favorecer tanto depressão quanto ansiedade. E pessoas com burnout geralmente têm mais vitalidade, menos ideação suicida, menos insônia inicial e culpa menos intensa. E a indecisão vai se atribuir à fadiga. E você vai principalmente, né, levar em conta o contexto de vida da pessoa. A depressão tem que atingir todas as áreas da vida. O burnout está mais circunscrito ao contexto laboral, está mais relacionado ao trabalho. Tanto que, se você pega uma pessoa que está isoladamente com burnout, mas com esses sintomas aí que deixam a gente confuso, e você afasta ela do trabalho, muitas vezes, né, aquele afastamento vai ser suficiente para a resolução dos sintomas, enquanto na depressão isso não acontece. E aí a gente pensa, né, na diferença de manejo de tratamento, mas o que a gente percebe é que não existe um tratamento medicamentoso específico para o burnout. São todas, né, essas medidas que a gente faz, e o tratamento medicamentoso ele vai estar mais voltado, né, para essas comorbidades, seja ela um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, uma insônia ali que prejudica muito, mas o burnout em si são medidas, né, comportamentais, são medidas, né, de psicoterapia, que a gente vai oferecer para aquela pessoa. Muitas vezes o afastamento se faz necessário quando o trabalho não oferece, né, uma mudança de perspectiva. E a gente torce, né, para que eventualmente, né, com o passar do tempo, a gente consiga implementar nessas mudanças organizacionais a uma escala global, né, para que o burnout deixe de ser um problema, né. E aí o que a gente pode concluir, né, que o burnout é uma condição prevenível e é uma condição tratável. Olha só que coisa boa. As principais causas são organizacionais e relacionadas à sobrecarga de trabalho, a essas jornadas longas, a uma pressão crescente e sustentada, falta de limites digitais, né, como das pessoas com home office também entra em burnout, olha só. E aí o que a gente deve priorizar, né? Avaliar e promover o bem-estar dos profissionais deve ser uma prioridade institucional, visando inclusive a melhora do serviço oferecido e a melhora da própria produtividade, olha só. Combinar mudanças organizacionais mais suporte individual é a chave para reduzir impacto em médicos e pacientes. E com isso, pessoal, eu finalizo a minha aula e torço, né, para que
esse guia, né, ajude, né, tanto os gestores quanto profissionais de saúde a compreender melhor o fenômeno, para que um dia, né, a gente possa, né, olhar para trás e ver que a gente progrediu muito em melhorar essa epidemia, né, que acontece hoje em dia, né? Mas enfim, obrigado, gente. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo.